Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos, né? Hoje com a nossa aula de número 14. Nós iniciamos hoje o que é mais uma unidade no nosso livro, né? No livro do Zil, o capítulo que trata sobre as funções elementares. Então, é a sequência natural de um curso de cálculo, né? A gente já aprendeu o que é limite, aprendeu o que é derivada, e agora a gente vai passar por todas as funções que forem possíveis. Esse possível é complicado de explicar, mas assim, a gente está interessado em funções que são analíticas ou no todo, né, no conjunto complexo todo, ou no seu domínio, vamos dizer assim. Né? Essas são as funções do nosso interesse. Então, de certa forma, nós vamos vasculhar todas, nós vamos percorrer todas elas. E uma coisa que é interessante assim, a esse respeito, eu vou colocar aqui um spoiler, é a presença, a importância da exponencial. A gente construiu lá, né, lá atrás a gente veio com a forma polar, em seguida a gente introduziu a forma exponencial, e é a partir dessa forma exponencial que a gente vai construir, olha só, todas as funções contínuas. Então, contínuas não, todas as funções elementares. E aí você perceba a importância que essa função tem. Ela entra aqui como se fosse o tijolinho fundamental na construção de todas as funções. Tranquilo? Então, a exponencial complexa, né? Então nós estamos interessados em definir o que vem a ser e elevado a z, sendo z um número complexo, né? Então a definição ela vem dessa forma aí, e elevado a z vai ser o e elevado ao x, que é a parte real, abre o parênteses, cosseno y mais i seno y. Veja, de onde é que veio isso? Né? Na verdade, isso não nasceu do nada, tá? Vem lá de trás, lá da forma exponencial, e também do fato da gente conhecer a exponencial real e suas características, suas propriedades. Então, veja, a motivação seria o seguinte, olha, o z que aparece aí no expoente, ele é um x mais y. Se essa exponencial, a gente pretende que ela tenha as mesmas características da função exponencial que nós conhecemos lá nos números reais, então deveria acontecer de e elevado a z ser igual a e elevado a x multiplicado por e elevado a y. Seria a propriedade, né, como é o nome dessa propriedade? Eu não sei. Tá? Mas é a primeira propriedade da exponencial, né? O e elevado à adição conserva a base e soma os expoentes. É assim? Vem lá Isso é válido para potenciação em geral, né? Inclusive para a exponenciação. E aí, né, se você lembrar o que vem a ser esse e elevado a x é a exponencial real. E o e elevado a y é o cosseno de y mais i seno y, que a gente chamou simplesmente de forma exponencial. Foi isso? Então, junta as duas coisas, virou um produto de uma exponencial real pela forma exponencial que nós vimos lá atrás. Né? A forma, na verdade, é a forma polar. Né? O e elevado a y é a forma exponencial, cosseno y mais i seno y é a forma polar. Ok? Então, juntamos tudo aí nesse mesmo balaio e disso nasce de uma forma assim, sintética mesmo. Nós estamos construindo aqui, eu vou construir essa função dessa forma assim assado. Se vai ter utilidade ou não, nós vamos descobrir a partir de agora. Então ela nasce assim mesmo. Um parto comprado, né? É um negócio que não veio assim, nasceu naturalmente, né? Nós estamos construindo a partir do nosso conhecimento a respeito das funções exponenciais lá dos números reais. Tá ok? Aí, veja só. Vamos começar investigando as propriedades. E aí, obviamente, a gente vai investigar as propriedades que a gente já conhece lá do mundo real, dos números reais. A gente sabe que e elevado a zero dá sempre 1, né? Para números reais. Então, veja se isso deveria ser mantido aqui, porque o zero que aparece aí é um número real. Então,
a exponencial complexa, ela tem que contemplar a exponencial real dentro dela. Aí veja, como é que você calcula o e elevado a zero? No seu caso, o z é 0 mais i 0. Ou seja, o x e o y é 0. Então, substituindo aí na fórmula, na expressão da função, vai ficar e elevado a zero, que dá 1, multiplicado por cosseno de zero, que é 1, mais i seno de zero, que é 0. Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Então, ou seja, essa primeira propriedade aí, show, ela funciona, permanece válida. Tá ok? A segunda propriedade, veja, é aquela que eu disse assim, nós queremos que ela funcione. Tá? E aí, no caso que está aí na observação, não está sendo posto, não seria o caso geral, né? O caso geral seria esse, é elevado a z1, o que vem a ser z1? Um número complexo qualquer, multiplicado por e elevado a z2, outro número complexo qualquer, e o resultado desse produto deveria, né, gostaríamos que fosse e elevado a z1 mais z2, que é o que acontece lá no mundo dos números reais. Ok? Então, vamos supor que o z1 e o z2 tem essa cara aí, tá? x1 mais i y1 é o z1, e x2 mais i y2 é o z2. De modo que e elevado a z1 vai ficar, né? E elevado a x1 cosseno y1 mais i seno 1, seno y1. E elevado a z2 vai ficar e elevado a x2 cosseno y2 mais i seno y2. Só estou usando a definição da função. Agora nós vamos pegar isso aí e vamos multiplicar uma coisa pela outra, né? Então, e elevado a z1 multiplicado por e elevado a z2 vai ficar esse catatalzão aí. E aí nós vamos usar o seguinte, olha, e elevado a x1 e e elevado a x2 é exponencial real, são números reais, né? E a gente aprendeu que os números complexos, eles são comutativos, seja lá se você estiver multiplicando dois números complexos ou um número complexo por um número real. Então, eu posso usar a associatividade da multiplicação e reordenar os termos. Tá, okay? Então isso aí vai ficar assim, ó. E elevado a x1 multiplicado por e elevado a x2, primeiro par de parênteses, segundo par de parênteses. Show? E elevado a x1 multiplicado por e elevado a x2, eu vou usar o meu conhecimento a respeito da função exponencial real. Vai ficar e elevado a x1 mais x2. E esses dois pares de parênteses, né, o produto de dois números complexos, aí eu vou usar a multiplicação complexa. Né, vou fazer a distributividade, vou usar a álgebra complexa que nós conhecemos, vamos reorganizar tudo aí, agrupar, e na reescrita fica essa expressão gigantesca aí. Aconselho vocês que façam devagarzinho, tá? Conferindo que dê isso aí mesmo, tá bom? É bom que vocês olhem se eu errei, se eu acertei. Aí, veja, observe que esse primeiro par de parênteses aí é justamente o cosseno de y1 mais y2. Confere aí, tentem se lembrar o cosseno da soma. E o segundo par de parênteses é justamente o seno de y1 mais y2, o seno da soma. Ou seja, o que você tem aí é o e elevado a x1 mais x2, entre colchetes vai ficar cosseno y1 mais y2, mais i seno y1 mais y2. O que nós vamos fazer agora? O que está dentro desse par de colchetes, você vai escrever na forma exponencial. Né? Você tem aí a forma polar de um número complexo. Traga da forma polar para a forma exponencial, isso aí vai ficar e elevado a i, y1 mais y2. Tranquilo? E aí, agora, olha, usando, né, a observação lá atrás, você vai colocar tudo num expoente só. E aí você tem um número complexo aí, x1 mais x2 mais i, y1 mais y2. Você vai reorganizar esse expoente novo. E aí vai ficar... Né, eu coloquei tudo que tem índice 1 no primeiro parênteses, tudo que tem y2, índice 2 no segundo par de parênteses. E aí perceba que o que você tem no primeiro par é o z1 e no segundo par é o z2, o que conclui a nossa
prova de que E elevado a Z1 multiplicado por E elevado a Z2 é justamente o E elevado a Z1 mais Z2. Tranquilo? Bom, aí, qual seria a nossa terceira propriedade? É justamente a que retrata a divisão, né? A divisão da potência conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, vamos seguir a mesma ideia, tá? O Z1 é aquele mesmo, lá de trás, do slide anterior, o Z2 também, então isso aí vai ficar assim, né? Elevado a x1, cosseno y1 mais i seno y1 em cima, elevado a x2, cosseno y2 mais i seno y2 embaixo. Aí você vai usar o seu conhecimento a respeito da exponencial real para E elevado a x1 e E elevado a x2. E a divisão de números complexos. E aí você lembra isso aí, por favor. A divisão de números complexos é feita multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado. Então isso aí vai ficar dessa forma. Tranquilo? Aí, né, a exponencial real ficou x1 menos x2, tá? Ela em partes vai ficar aí quietinha esperando. E agora a nossa preocupação é com essa divisão. Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado. Perceba que a parte de baixo é o produto da soma pela diferença. Então fica o quadrado de um, né, menos o quadrado do outro. E aí, como tem um i envolvido, o quadrado do segundo termo vai aparecer um menos i ao quadrado, vai ficar mais 1. Então ficou o cosseno de y2 quadrado mais o seno de y2 ao quadrado, isso vai dar 1, né, dentro da trigonométrica fundamental. Show? Então, isso aí eu vou multiplicar então agora só a parte de cima, porque a parte de baixo dá 1. Faz essa multiplicação aí, agrupa tudo e tal. Ficamos com essa expressão zona aí grande. Perceba que o que está dentro do primeiro par de parênteses é o cosseno de y1 menos y2 e no segundo par é o seno de y1 menos y2. É muito assim, essa coincidência, né? Parece ser muito estranho, né? Como é que quem criou essa função fez um chute lá e tal, mas as coisas simplesmente funcionam, simplesmente dão certo. Então, ó, vai ficar E elevado a x1 menos x2, cosseno y1 menos y2, mais i seno y1, y2, y1 menos y2. Então isso aí vai ser o E elevado a x1 menos x2 multiplicado por E elevado a y1 menos y2. Pessoal, eu acho que vocês devem ter sentido que eu fiquei com uma pulguinha na orelha, tá certo? Porque é o seguinte, a partir daí desse momento eu vou dizer o seguinte, então agora você junta os dois expoentes. Aí uma pessoa mais com uma observação mais atenta poderia dizer, mas professor, o senhor não está usando o que a gente quer demonstrar, aí, né? O senhor está somando dois expoentes e a gente queria, no caso anterior, provar que isso valia, né? Só que você pode pular da primeira linha que está aí na sua tela para a terceira, porque é justamente a definição. Eu não precisaria passar por essa que está aí no meio. Compreende? Então, E elevado a x1 menos x2 multiplicado por esses colchetes aí é justamente a terceira linha, indo de imediato usando a definição. Tá bom? Então, eu não estou usando a tese para provar a tese, por favor. Tá bom? Então, ficamos aí com x1 menos x2 mais i, y1 menos y2. Você vai reorganizar tudo que tiver índice 1, você junta. Tudo que tiver índice 2, você junta. E aí isso aqui vai ficar assim. x1 mais i, y1 menos x2 mais i, y2. Perceba que o primeiro par de parênteses é o z1 e o segundo é o z2, o que conclui a nossa demonstração, provando que a divisão, né, das exponenciais, você conserva a exponencial e subtrai os expoentes. Tranquilo? Então, essas três propriedades são todas as que nós temos para analisar. Aí você poderia perguntar, professor, mas a potenciação tem um zilhão de propriedades, né? E aí?
Não é? Aí você teria que ir atrás agora e testar por conta própria as outras propriedades que por acaso você queira verificar. Eu acho que isso está posto na forma de exercício no livro. Tá bom? É, vamos agora pensar um pouquinho na geometria, né? As propriedades geométricas dessa função, né? Qual a interpretação geométrica que ela traz para a gente. Então, novamente, suponha que o z é x mais i, y, e aí eu vou chamar de w o e elevado a z, ou seja, e elevado a x cosseno y mais i seno y. E aí eu vou supor que esse w, né, quando eu coloquei no gráfico, ele está aí posicionado nesse local aí do plano de Argand-Gauss. Show? Aí a maneira que a gente tem de... Né, vamos pensar o módulo, né, que é a nossa primeira figura geométrica, primeira construção geométrica é o módulo. Então, o módulo de W, né, o módulo do f de z, né, o módulo de e elevado a z vai ser o módulo de e elevado a x, cosseno, tal, tal. Aí você vai usar as propriedades do módulo que a gente já conhece para números complexos. Então, a gente aprendeu que o módulo do produto é o produto dos módulos, tá bom? E aí a gente sabe que cosseno y mais i seno y tem o módulo 1. Então, isso aí ficou o módulo de e elevado a x. E e elevado a x, né, é a exponencial real, isso é sempre positivo, então o módulo de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a distância dessa bolinha aí no gráfico, que representa o w, até o zero, que vem a ser o módulo, né, a distância, é justamente o e elevado a x. Qual é a interpretação que você deveria ter? Veja, quando você pegar o z tem duas partes, né? A parte real, que é o x, e a parte y, que é a parte imaginária. O x, ele contribui para definir o módulo, ou seja, o módulo ele depende só do x. Então, se você pegasse esse z e fosse variando só o y, o que ia acontecer? Fixa o x e bota aí o y que você quiser, muda o y. Você vai ter outro w que tem o mesmo módulo, e elevado a x, porque você não mudou o x. Então, se você sair vasculhando todos os y possíveis, vamos supor que você percorra infinitos y, você vai obter esses w's, todos eles em cima de um círculo, né, de raio e elevado a x. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais essa ideia. Mas entenda que o x ele contribui somente para o módulo. E o y, para onde é que foi, né? O y ele não ajuda em nada aí no módulo, ele não influi nem contribui no módulo do w, né? Do e elevado a z. Tranquilo? Aí veja, o argumento, como é que a gente calcula o argumento do w? Aí você faz o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Aí veja, quem é a parte imaginária do w? É elevado, a parte real. Não, é verdade, é a parte imaginária. É e elevado a x seno y. E a parte real é elevado a x cosseno y. Então você coloca, né, a parte imaginária dividido pela parte real. Ficou o arco tangente do e elevado a x seno y, e elevado a x cosseno y. Aí você vai cancelar nessa divisão o e elevado a x com o e elevado a x. O que sobra? Ficou o seno de y sobre o cosseno, que é justamente a tangente. E aí, perceba que a tangente é justamente a função inversa do arco tangente. Arco tangente e tangente, uma é inversa da outra. Então, quando você calcula o arco tangente da tangente, é como você calcular a raiz quadrada de x ao quadrado. Tá certo? Então, a arco tangente da tangente dá justamente o y. Só que o arco tangente, lembre-se aí, né, que qualquer valor, a gente poderia dizer é o y, mas não tem só o y como única resposta. Você tem todos os múltiplos de duas voltas, né, y mais duas voltas não, perdão, uma volta, né? Todos os múltiplos de 2π, né, voltas, vai te dar o mesmo arco tangente. Então, o argumento de W é y mais 2kπ, onde esse k é qualquer número inteiro. Show? E aí você vê, então entendi, né? O y ele contribui somente no ângulo. Ele não contribui no argumento, ele não contribui no módulo, mas ele contribui no ângulo. Tranquilo?
E, assim, a princípio só seriam essas duas propriedades aí. A gente coloca uma aí, assim, eu fiquei procurando uma interpretação geométrica, mas não achei. Eu vou deixar aí, mas poderia muito bem ter posto lá nas propriedades algébricas, né? O conjugado de W. Aí você vai, né, o conjugado, coloca a barrinha em cima do E elevado a x, traz a definição, aí você vai usar as propriedades do conjugado. Ok? O conjugado do produto é o produto dos conjugados. Né? E elevado a x é real, então o conjugado do número real é ele mesmo. E o conjugado do cosseno de y mais i seno y, aí só faz trocar o sinal de mais por um menos. Tá bom? Aí você veja que essa expressão que tem aí é justamente o e elevado a x menos i, y. E o x menos i, y é justamente o conjugado de z. Ou seja, quando você tem uma exponencial e elevado a z, que é calcular o conjugado, basta você calcular o conjugado do expoente. Tá ok? É uma propriedade. Coloquei como geométrica, mas lá no livro também está. Não consegui trazer uma interpretação geométrica para isso. Bom, vou ficar devendo. Continuando aí a nossa brincadeira, o próximo passo é investigar a analiticidade da função complexa. Então, como é que a gente criou, na última aula a gente chegou no ponto final assim sobre a analiticidade, que o que combinou foi com um critério de analiticidade e um critério para diferenciabilidade. Então, a gente vai usar esse critério agora, e nesse critério a gente precisava da parte real, parte imaginária e suas derivadas parciais. Lembram? Então, o e elevado a z vai ficar e elevado a x cosseno y mais i seno y, é a definição. Show? E aí você deduz que o u é o elevado a x cosseno y, o v é e elevado a x seno y, né? Aí, lembre-se, o primeiro item dos critérios dizia assim, as funções u e v têm que ser contínuas num certo conjunto D. Aí perceba que u e v elas são contínuas em qualquer lugar, porque a exponencial é contínua, o cosseno e o seno são contínuos em qualquer valor, e o produto de funções contínuas me dá uma função contínua. Então, u e v são contínuas em qualquer lugar. Aí, partimos para as parciais. A derivada de u com relação a x, derivada de u com relação a y, derivada de v com relação a x, derivada de v com relação a y. E aí, pelos mesmos argumentos que eu usei para u e v, as derivadas parciais são também contínuas em qualquer lugar. Então, o item 2i do critério está satisfeito também. Por fim, você tem que avaliar as equações de Cauchy-Euler. Né? Aí, veja, eu destaquei já em vermelho para você perceber, e em verde também, o du dx é igual ao dv dy, ou seja, a primeira equação é válida, e a segunda equação também é válida, e perceba que é válida para qualquer que seja o z que você coloque aí, não importa o z, né, que você escolheu, isso aí vai ser sempre verdade, o que significa dizer que a função f ela é analítica em todo o conjunto complexo. Tranquilo? Então, nasce a nossa primeira função e ela nasce com toda a potência do mundo, assim, essa palavra até ironiza, né? Ela nasce com toda a beleza, né? Ela é analítica, né? E analítica em todo canto, né? É o auge do que uma função deveria ser, né? Então, né, concluímos aí que a função é elevada a z, ela é analítica em todo canto. Aí, só para não dizer que eu não falei das flores, a derivada dessa função, né? Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudou as equações de Cauchy-Euler, nós temos uma maneira de calcular a derivada usando as derivadas parciais da função u. Né? É a derivada de u com relação a x, mais a derivada de v com relação a x também, né? Multiplicado pelo i. Todos vão perguntar por quê, por quê, por quê. Veja, é um dos caminhos. A derivada ela é igual em todos os caminhos e ela dá esse valor aí você seguindo sobre o eixo x. Então, como
por qualquer caminho vai dar o mesmo resultado. Eu escolho esse caminho, que me dá essa expressãozinha aí bonitinha, e como eu tenho a garantia que essa derivada existe, então o resultado que eu encontrar aí vai ser igual ao resultado que eu encontraria em qualquer outro caminho. Escolhi esse porque usa somente o du dx e o dv dx. É isso mesmo, x e x. Tranquilo? Aí você pega o du dx, está aí na sua tela, é elevado a x cosseno y, o dv dx, né, o e elevado a x seno y, põe tudo junto, bota o e elevado a x em evidência, e perceba que e elevado a x cosseno y mais i seno y é justamente o e elevado a z. Né? Parece bruxaria esse negócio. A derivada de e elevado a z é e elevado a z, da mesma forma que era lá no mundo real. Olha só. E perceba que a expressão do e elevado a z é diferente do e elevado a x que você conhece lá nos números reais. Mas permanece válida a derivada que você conhecia. A derivada do e elevado a z é o e elevado a z. Tranquilo? Vamos para frente. Como é de praxe, né, assim, nós não temos como estudar o gráfico da função, e aí o que a gente faz é tentar dar uma interpretação como transformação. Então, a partir de agora, você poderia ver essa parte como uma parte, vamos dizer assim, recreativa. É só uma questão visual. Vocês vão usar mesmo na prática, são essas propriedades geométricas, algébricas e a analiticidade, tá bom? Num curso mais avançado, a transformação, entender como transformação será útil também, mas no nosso curso fica aqui só como uma coisa recreativa, né? Para tentar tornar a coisa interessante. Tranquilo? Veja, observe o seguinte, pegue o f de z mais 2k πi. Tá ok? E aí, veja, o que acontece se você calcular a imagem desse z aí, desse número complexo. Vai ficar e elevado a x mais iy, que é o z, mais 2k πi. Eu estou acrescentando uma parcela no z, e essa parcela é puramente imaginária, 2k πi. Aí você vai agrupar o expoente aí de forma a ficar parte real mais parte imaginária, então vai ficar x mais i, y mais 2k πi. Tranquilo? Usa a definição da elevado a x, cosseno de y mais 2k π, seno de i vezes o seno de y mais 2k π. Aí você vai usar agora o seu conhecimento a respeito das funções trigonométricas. Então, o cosseno de y mais 2k π é igual ao cosseno de y. Dá no mesmo. E o seno de y mais 2k π é igual ao seno de y. Né? E, veja, e elevado a x cosseno y mais i seno y é o f de z. O que isso está dizendo para a gente? Isso você já poderia ter deduzido lá atrás, quando a gente mostrou que o argumento, o valor deles acrescido de qualquer número de voltas, né, dá o mesmo valor. Né? Então, o que eu fiz aí foi justamente acrescentar esse valor no argumento, no y. Né? Então, eu estou pegando o meu argumento da função f de z, que a gente já descobriu que é y, e eu estou somando em y o 2k π i. Show? Ou seja, eu estou dando voltas. Tá certo? E aí, o que acontece é o seguinte. Se eu calcular a imagem de z, eu vou obter um pontozinho lá no meu plano. E se eu somar a esse z 2k π y, a imagem desses caras, isso aí eu estou analisando o domínio aqui. Se eu pegar qualquer um desses aí, tá? A imagem deles, lá no mundo, no outro plano, xy, vai ser o mesmo valor. Esses caras vão todos na mesma imagem. Tá certo? O que nos leva a uma conclusão. É o seguinte, olha. Se eu quiser calcular a imagem de toda essa função, eu não preciso pegar todos os pontos do meu plano xy. Basta que você pegue uma faixa. E essa faixa, ela tem na extensão
na direção do eixo X, ela é infinita nas duas direções, mas na direção do eixo Y, ela é limitada, entendeu? E ela tem comprimento 2π. Então, você pode escolher qualquer faixa, em qualquer lugar, qualquer altura, tá? Com comprimento 2π. E aí, se você calcular a imagem dos pontos que estão dentro dessa faixa, usando a função e elevado a z, você calculou toda a imagem. Porque pega uma cópia dessa faixa aí e desloca ela 2π. A imagem desses pontos serão o mesmo valor que você já tinha calculado para os pontos que estavam na outra faixa. Tá certo? Então, pega outra faixa, o resultado que você vai encontrar para essa segunda faixa aí vai ser o mesmo resultado que você já encontrou para a faixa que está embaixo. E isso vai, tá entendendo? Então, daqui a pouco vocês vão me perguntar, o senhor está pegando a faixa e a parte de cima ela está contínua e a parte de baixo está tracejada. Justo, né? Por quê? A gente vai chamar essa faixa aí de faixa região fundamental. O x vai de menos infinito até mais infinito, tá certo? E o y ele vai de menos π até o π, sendo que você não pode, convenciona-se que, né, ou você deixa de fora a reta que passa sobre o menos π, ou a reta que passa sobre o π. Por quê? Porque essas duas retas vão no mesmo lugar. Então, é uma maneira de excluir as repetições. Então, essa faixa aí me dá toda a imagem e eu não tenho nenhum ponto, como é que se diz? Eu não tenho nenhum dois pontos que vão no mesmo, dois pontos do domínio que vão no mesmo ponto na imagem. Ou seja, eu excluí, né, todas as possíveis. É uma maneira de dizer que a minha função é injetiva. Tá? Nessa faixa aí, é uma maneira de ter um domínio para o qual a função torna-se injetiva. Tudo bem? E aí convenciona-se assim, inclui a faixa π, a reta sobre o π, e exclui sobre o menos π. É só uma convenção, tá bom? Então essa aí vai ser chamada região fundamental e daqui a pouco vocês vão ver que ela tem uma importância bacana quando a gente for estudar o logaritmo. A gente não vai estudar isso hoje nessa aula, será a próxima. E essa faixa aí ela vai ser fundamental para que a gente possa pensar no logaritmo, uma vez que o logaritmo é a inversa da exponencial. E aí, para uma função t inversa, ela precisa ser injetiva e sobrejetiva. E aí você já viu que a gente vai ver já que vai ser sobrejetiva, fica faltando só a injetividade. A maneira que a gente tem é justamente pegar uma faixazinha e excluir os pontos que tem a mesma imagem. Tranquilo? Então, isso a gente, é uma maneira de dizer que a função exponencial ela é periódica na direção do eixo y. Tá bom? E o período é 2π. 2π, perdão. 2π. Aí vejamos agora o seguinte, olha. Vamos pegar um conjunto de pontos. Tá? É a maneira que a gente tem. Se eu quero calcular a imagem de uma coleção infinita de pontos, eu não posso fazer isso de um em um, então eu vou descrever eles de uma forma genérica. Então o z é x0, o que eu estou dizendo com isso? O x0 é fixo. E o y ele é livre, variando de menos π a π. Ou seja, eu estou falando de uma reta vertical, passando por x0, né? Tá bom? x0 é o abscissa aí. Tranquilo? Quero calcular a imagem de todos esses pontos aí que estão sobre essa retinha vermelha. É um segmento, não é o correto a dizer, né? O f de z vai ser, né, a imagem do x0 mais y, aí você vai ver que é elevado a x0, cosseno y mais y seno y, e agora a gente vai fazer o seguinte, olha, calcula o módulo. Aí você vai ver que o módulo é elevado a x0, ou seja, o módulo é sempre o mesmo, uma vez que o x está fixo, é o x0, tá bom? E o y, o argumento dessa função, vai ser justamente o y. E aí veja que o y varia de menos π até π. Ou seja, o que você tem como imagem dessa retinha
é um círculo. E é uma volta só. Se eu pegasse essa reta e aumentasse ela no sentido do infinito, a imagem continuaria sendo esse mesmo disco. Só que a cada 2π de comprimento que você aumenta nessa retinha, que está na vertical, você dá mais uma volta. É como se você estivesse dando mais voltas na imagem. Então, essa imagem, essa retinha de menos π até π no y, me dá o círculo completo. Mas eu percorri ele uma única vez. Tranquilo? Então, onde é que entrou o x0, que é a posição que a minha reta está sobre o eixo x, né? Ele determina o raio. Então, se a minha reta está sobre o x0, o raio vai ser elevado a x0. Tranquilo? Tranquilo? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, se você pegar uma reta que tenha um x0 maior, você vai levar em outro círculo, cujo raio vai ser maior. Se você pegar uma reta que fica à esquerda, ou seja, o x0 menor, você vai ter um círculo como imagem com um raio menor. Uma pergunta que você poderia fazer e causar dúvidas assim, né, na cabeça de vocês: se você pegar essa retinha vermelha aí e colocar ela sobre o eixo y, qual é o x0? X0 é 0. Não é isso? Essa reta sobre o eixo y vai ser levada em qual círculo? O círculo de raio é elevado a 0. É elevado a 0 é 1. Ou seja, a reta que está sobre o eixo y, ela é elevada no círculo, na circunferência, de raio 1. Tá bom? Aí o que causa dor na cabeça agora. A faixa, a região fundamental, que fica do lado esquerdo do eixo y. Para onde é que ela vai? Então você pegue uma reta vertical que tenha o x0 negativo, ou seja, uma faixa, uma reta que está à esquerda do eixo y. Ou seja, o x0 é um número negativo. Não tem problema o x0 ser negativo, porque o raio vai ser quanto? É elevado a x0. É elevado a qualquer coisa, dá sempre maior que 0. Não dá nem 0. Tá bom? Tá bom? Mas o que é interessante é assim, é elevado a x0. Se o x0 for negativo, me dá um número menor que 1. Tá certo? E te dando um número menor que 1, significa que todas as retas que você pegar à esquerda do eixo y serão levadas em discos, em círculos, dentro do círculo de raio 1. Ou seja, todos os círculos que são imagem dessas retas têm raio menor que 1. Então, se você pegar essa faixa e dividir ela em 2 pedaços, olha só, o pedaço que está à direita do eixo y e o pedaço que está à esquerda. O pedaço que está à direita vai gerar uma coleção de círculos, todos eles com raio maior que 1. Então, se você colocar do lado, na imagem aqui, vou separar a minha imagem em duas regiões. Então, você usa como divisor de água o círculo de raio 1. Então, todas as retas do lado direito do eixo y, ou seja, o x0 positivo, serão levados em discos de raio maior que 1. Então, essa faixa à sua direita será levada no lado externo do disco 1, do círculo de raio 1. E aí assim, não até aí não causa nenhum espanto, né? A faixa ela é infinita, a região que está no exterior do círculo de raio 1 também tem uma extensão infinita, normal. Agora, a faixa do lado esquerdo, ela vai ser levada, não importa qual é a reta que você escolha, o quão distante ela possa estar, lá no menos infinito, entendeu? Ela vai ser levada num disco, num círculo de raio, né, cada vez menor. À medida que você se afasta na direção do infinito, o seu raio se torna cada vez mais próximo de 0. Tá certo? Então, todas essas retas serão levadas dentro do disco
de raio 1, dentro do círculo de raio 1. Então essa faixa aqui à esquerda ela é infinita, ela é trazida totalmente para dentro do círculo de raio 1, que é extensão finita. Aí dá um nó. E o pior, tem um pontozinho aí no disco que não vai ser alcançado por ninguém. Por quê? Para você ter o disco de raio 0, é preciso que você chegasse lá no infinito, que é elevado a x0 vai ser 0, não vai ser 0 nunca, né? Mas se aproxima de 0 quando o x0 vai para menos infinito. Então, a imagem que você tem dessa reta vai ser todos os discos, todos os círculos, à exceção de um. Qual é o 1? O círculo de raio 0, um ponto. Então, a imagem é o conjunto dos números complexos, tirando uma bolinha aí no meio que compreende o 0, 0. Show? Então, passamos aí mais para frente e vamos analisar por outro olhar agora. Imagine que você agora, vou pegar agora retas horizontais. Então, a maneira de dizer isso é z é x mais i, y0. X agora varia livremente. O y0 é um valor fixo, mas que está entre menos π e π. Ele não varia, está fixo. Tá bom? O y vai variar o x vai variar de menos infinito até mais infinito. Tá bom? E aí, o que você vai ter vai ser, olha, f de x mais i, y como imagem, vai ficar e elevado a x cosseno y0 mais i seno y0. Show? E aí, o que vai acontecer? Quanto é que dá o módulo disso aí? O módulo dá e elevado a x. Tá bom? Então, e elevado a x, quando o x vai para o infinito, fica muito grande. E e elevado a x, quando o x vai para o menos infinito, se aproxima de zero. Ou seja, a imagem é uma reta e o ângulo é o y0 e esse y0 está fixo. Então, é uma reta passando pela origem. Ela não tem o outro lado, não. Entendeu? Ela começa assim no zero. Ela saiu do zero, 0, 0. Não. O 0, 0 é excluído. Então, tira ele e em seguida você faz uma linha, tá? Na direção do... Né? Ela tem extensão infinita. Tá ok? Então, seria essa aí a imagem. Aí, esse ângulo que ela forma com o eixo x é o y0, e o nosso y0 é um valor que está entre menos π e π. Então, se você pegar, vamos supor, essa retinha vermelha horizontal em cima do eixo x, qual é o argumento? O y0 é 0. Então, você teria ângulo 0. Então, essa reta seria levada numa reta horizontal também sobre o eixo x. Se você pegar essa retinha e colocar ela na altura do π sobre 2, y igual a π sobre 2, significa que seu argumento é π sobre 2. Então, essa reta horizontal vai ser levada numa reta vertical de ângulo π sobre 2. Vertical, né? π sobre 2. E aí, à medida que você se aproxima da reta π, é como se você estivesse tendo retas que vão se aproximando do ângulo π. E à medida que você se aproxima do menos π, você tem outras retas, né, um feixe de retas passando pela origem, se aproximando do ângulo menos π. Ok? Então, essas retas, esse feixe de retas horizontais, me dará um feixe de retas passando pela origem. Feixe, na verdade, para ser exato, é um feixe de semi-retas, né? Tranquilo? Juntando tudo isso, vamos fazer uma brincadeira. Vou pegar um monte de retas e vou jogando a imagem para cada uma delas. Tá ok? Então vamos lá. Peguei a reta horizontal passando pelo menos π. Isso vai ser levado na reta, né, horizontal, né, com um ângulo menos π. Tá bom? Aí vou pegar, tá desenhado aí, talvez você não consiga ver, né, mas tem um traçozinho vermelho do lado negativo do eixo x. Eu suponho que aí né, mais uma esteja no menos 3π sobre 2. Então, pega mais uma, menos π sobre 2. Tá, claro.
Peguei a reta horizontal sobre o eixo X, mais uma, mais uma, mais uma. Peguei a reta, vou pegar a reta y igual a π. Eu não devia ter pego a reta y igual a menos π, que ela está fora. Mas eu coloquei as duas para que você veja que a imagem da reta y igual a π e y igual a menos π, ela cai em cima do mesmo lugar. Por isso que a gente excluiu uma. Tá ok? Aí agora vamos pegar retas horizontais. Vou começar de propósito com o eixo y. Tá aí em verde, um retinho aí, tenta forçar a vista aí e perceber que tem uma reta sobre o eixo y verde. Essa reta vai ser levada no disco de raio 1. Aí agora eu vou pegar retas à direita. Então ele tem como imagem um disco um pouquinho maior. Outra reta, outro disco. Outra reta, outro disco. E isso vai infinitamente na direção do eixo X aí, sem fim. Então cada reta vai me dando várias circunferências. Show? Vou pegar agora retas à esquerda do eixo Y. Então vai me dar discos que estão internos à circunferência de raio 1. Outra. Né? E à medida que você vai indo na direção do menos infinito, você vai tendo círculos cada vez com raio cada vez mais próximo de zero, sendo que é impossível alcançar o raio zero. Tá bom? Então, eu acho que com isso gostaria que tenha sido suficiente entender que essa faixa horizontal, eu peguei só um trecho da faixa, mas entendam que essa faixa ela é de extensão infinita na direção do eixo X para os dois lados. E a imagem dessa faixa me dá todo o plano XY da imagem, com exceção de um único ponto que ela não consegue alcançar. Qual é o ponto? O ponto 00. Tá bom? O 00 ninguém vai nele. Então, faixas horizontais. Se eu pegar outra faixa acima, vai me dar tudo de novo, repetidamente, o mesmo plano XY, excluindo o 00. Pronto, essa é a maneira de enxergar a exponencial como uma transformação. Bom, acredito que tenha falado tudo a respeito da função exponencial. Tá bom? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente volta com o logaritmo. Um abraço a todos e fiquem com Jesus.